Entrevista com Dávila. Olá, bem-vindos! Toda semana temos um encontro marcado para falarmos sobre os assuntos mais importantes do momento e sempre com um convidado muito especial. Os grandes desafios globais, como a questão climática e segurança alimentar, combate ao crime organizado, segurança cibernética, crises financeiras e epidemias, demandarão cada vez mais coordenação das ações entre os países para mantermos o bom funcionamento do sistema internacional. Não se trata de uma tarefa fácil, quando conflitos regionais, governos populistas e a crescente tensão comercial e militar entre China e Estados Unidos aumentam a preocupação no cenário mundial. E nesse ambiente desafiador para o Brasil, nunca foi tão importante seguir o conselho do pai da diplomacia brasileira, o Barão do Rio Branco, que sempre procurou conduzir a diplomacia como política de Estado. E para falar sobre os desafios do Brasil na política externa, eu converso hoje com o embaixador Rubens Barbosa. Ele serviu como embaixador do Brasil no Reino Unido e nos Estados Unidos. E hoje lidera o Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, o IRICE. Embaixador Rubens Barbosa, muito bem-vinda ao Entrevista com o Dávila. Obrigado pelo interesse de vocês. Embaixador, vamos começar um pouco por essa abertura. A diplomacia, seguindo essa tradição do Barão do Rio Branco, sempre foi tratada como uma política de Estado. E hoje ela é cada vez mais contaminada com a política partidária, com vamos dizer, um teor militante. E isso vem prejudicando a diplomacia brasileira. Como o senhor vê o Brasil, por exemplo, recentemente tivemos o encontro dos BRICS, a postura do Brasil cada vez mais parece anti-ocidental, e fugindo um pouco da sua tradição em defender sempre democracia, paz no mundo e ter uma postura mais independente? Olha, a política externa brasileira, nesses últimos quase 20 anos, ela seguiu uma linha que não era aquela do Barão do Rio Branco. Quer dizer, desde o segundo mandato do presidente Lula, passando pela Dilma, depois passando pelo o Temer, é um hiato nisso porque não seguiu essa ideologização. E agora, com sinal trocado, quer dizer, depois da Dilma com o Bolsonaro e agora com sinal trocado, a política externa tem se caracterizado por uma influência muito grande de questões ideológicas, partidárias. Quer dizer, isso é contrário à tradição diplomática brasileira. E isso tem um custo, né? O presidente Lula começou com uma grande presença no exterior, a Dilma perdeu um pouco isso, o Bolsonaro perdeu também, e agora o Lula está sendo desgastado por causa dessa politização. Então, eu digo que nesses últimos 20 anos, com sinais trocados, a política externa foi muito influenciada por questões ideológicas e questões partidárias. E a política externa brasileira sempre teve uma excelente tradição de formar bons quadros no Rio Branco, sempre foi uma escola de grande preparo para esses diplomatas. O senhor vê também, apesar dessa partidarização da política externa que é muito negativa, que em alguns setores nós podemos avançar. Por exemplo, nós tivemos aí prestes a assinar o acordo Mercosul-Comunidade Europeia. É possível, mesmo com essa ideologização na política, aproveitar pelo menos mais acordos comerciais, ou mesmo isso vai ser cada vez mais poluído por uma diplomacia militante? Não, eu acho que pode avançar. Quer dizer, o Lula, quando chegou, não é, há quase 2 anos, definiu, na minha visão, corretamente as prioridades. Quer dizer, a política em relação à América Latina, a questão do meio ambiente e a questão da segurança alimentar. São 3 áreas de interesse do Brasil, independe de questões políticas e ideológicas. O problema é que esses governos todos, o Bolsonaro, o Lula, a Dilma, definiram algumas prioridades, mas não implementaram. Nós estamos vendo isso agora, não é? Essas 3 prioridades que o Lula colocou para a política externa, ela teve algum avanço. Aqui na América Latina, por exemplo, convocou uma reunião de presidentes.
depois convocou uma reunião sobre meio ambiente lá na Amazônia com o Tratado de Cooperação Amazônica, mas não houve seguimento. E na questão do meio ambiente, conseguiu trazer para cá a COP30, né, o ano que vem. Mas a gente não sabe também quais são as prioridades que o Brasil vai colocar nessa reunião. No caso do BRICS é a mesma coisa, quer dizer, o Brasil foi um dos 4 fundadores, né, com a Rússia, a Índia, a China, depois entrou a África do Sul, mas por pressão da China, o Brasil cedeu, a Índia cedeu também, e concordaram em duplicar o número de membros. Hoje são 10, esvaziando o poder, né, de influência que o Brasil e a Índia tinham. Agora, nessa reunião que está se realizando na Rússia, vai dobrar o número, são 10 ou 12 que vão entrar como parceiros, mas que vão participar da reunião. Então, esse grupo, que era um grupo importante da política externa brasileira, hoje o Brasil perdeu poder de influência, de influir nos rumos, porque ficou subordinado aos interesses da China e, em alguma medida, da Rússia. Na verdade, quem vem ganhando poder é a China, nesse sentido. A China é que vem cada vez mais se tornando o líder desse bloco, vamos dizer assim, anti-Ocidente, né? Mas eu gostaria de tratar 2 temas que o senhor tocou, de extrema importância. Primeiro, a posição do Brasil na América Latina. O governo brasileiro teve uma atitude muito ruim, até de interferência na eleição da Argentina, se posicionando muito forte a favor ali do Alberto Fernandes contra o Milei. Aí o Milei ganhou, e aí o Milei também fez os seus desaforos ao presidente brasileiro. E nós temos aí uma grande tradição diplomática com a Argentina, né? Então, primeiro, como é que o senhor vê essa questão com a Argentina? E a segunda grande questão é a Venezuela, que se tornou, na verdade, uma pedra no sapato da diplomacia brasileira, que não consegue se posicionar claramente a favor da democracia e sim a favor de um ditador. Como o senhor vê esses 2 pontos específicos? Não, eu vejo que são políticas que foram adotadas contra o que prevê a Constituição brasileira, né? O artigo 4º da Constituição dá os princípios que devem reger a política externa brasileira. Um dos princípios mais importantes é a não intervenção. Quer dizer, o Brasil tomou partido dentro dessa ideia da partidarização, da ideologização, em todas as eleições aqui da região, né? No Chile, na Argentina, no Uruguai, na Venezuela, na Colômbia. Quer dizer, a gente não deve tomar partido. Mas no caso da Argentina, essa interferência nossa gerou essa animosidade entre os presidentes, mas não afetou as relações comerciais, econômicas com a Argentina, porque as relações de Estado vão prevalecer, porque os interesses deles e nossos são coincidentes. No caso da Venezuela, o Lula conseguiu armar uma armadilha depois da outra, desde antes da eleição até agora. A última é essa que vai ocorrer com os BRICS, porque o Brasil, o Lula, o Celso Amorim, se manifestaram contra a entrada da Venezuela. Quer dizer, o Brasil favoreceu uma posição política a favor da Venezuela durante a eleição. Ignorou todo o abuso antidemocrático, anti-direitos humanos que acontecia na Venezuela, para manter aberto o canal de comunicação, como o governo dizia. Agora, ao vetar a Venezuela, se a Venezuela não entrar nos BRICS, cria um problema para o Lula, porque o Lula, que era a favor da Venezuela, nesse detalhe, que era uma política que a Venezuela estava interessada, ficou contra. Quer dizer, a Venezuela vai ficar contra o Brasil. Quer dizer, então, nós estamos meio perdidos aqui na região. E o Brasil, em termos de região, quer dizer, não está favorecendo a integração regional, nada está sendo feito. Esse acordo do Mercosul com a União Europeia, eu sou dos poucos aqui no Brasil que acredita que vai sair. Eu acho que vai ser assinado, porque esse acordo tem menos, hoje, depois de 20 anos de negociação, tem menos importância comercial do que geopolítica, tanto para o Mercosul, e sobretudo para o Brasil, quanto
para a União Europeia, porque se a gente assinar esse acordo com a União Europeia, vai na linha do que eu defendo, uma posição de independência, de equidistância do Brasil, de países de blocos. Quer dizer, nós estamos nos BRICS, mas nós somos aliados à União Europeia, nós temos um comércio importante com os Estados Unidos. Então, seria muito favorável ao Brasil se esse acordo fosse assinado, e para a Europa a mesma coisa. Quer dizer, você ter um aliado de 400 milhões de habitantes aqui na América do Sul, o único acordo importante firmado pelo Mercosul e pela União Europeia, que esse acordo tem mais de 700 milhões de habitantes nas duas regiões, do ponto de vista geopolítico, é muito importante. Eu acho que atenderia aos interesses nossos, independentemente de governo, de política, de ideologia. Em termos de Brasil, interessaria muito esse acordo. Agora, embaixador, é interessante. Esse acordo, como o senhor disse, é muito bom para ambos os lados, né? E pela primeira vez, no nosso lado aqui da América do Sul, nós temos menos resistência, porque essa Argentina peronista resistia muito ao acordo. E hoje nós temos o Milei, que é favorável ao acordo, né? E na Europa nós vemos a Alemanha muito favorável e ainda uma resistência da França, principalmente esse lobby agrícola. É capaz que nós sejamos hábeis o suficiente para superar essa resistência e fechar esse acordo? Esse acordo com a União Europeia não é só um acordo comercial. Pouca gente está acompanhando isso. É um acordo de cooperação econômica e é um acordo de diálogo político com a União Europeia. E o mais importante, do nosso ponto de vista, é o acordo comercial. Pelo que se sabe, há um entendimento de que 2 desses 3 acordos passarão pelo reconhecimento dos parlamentos nacionais. O acordo comercial, como é muito importante tanto para a União Europeia como para o Brasil, o entendimento, segundo eu estou informado, é que vai ser examinado pelo Conselho Europeu. E aí, dentro do Conselho Europeu, a maioria ganha. Mesmo que o Macron, o presidente da França, seja contra, e ele vai ser contra, por razões de política interna, o acordo seria aprovado, entendeu? Então é no Conselho, não no Parlamento? Não é no Parlamento, é no Conselho. Isso aí é uma coisa que foi discutida. Eu acho que do momento em que os governos da União Europeia e do Mercosul baterem o martelo e for assinado o acordo, ele vai ser aprovado. Eu acho que até o fim do ano a gente vai ter isso. Essa é uma excelente notícia. Poucas pessoas atinaram para essa importância da aprovação do acordo no Conselho Europeu e não no Parlamento Europeu, né? Agora, outra oportunidade que me parece o México entrando também nesse populismo exacerbado com essa história, essa última reforma desastrosa do Obrador, de praticamente eleger todos os juízes do país. Isso vai gerar enorme insegurança jurídica de contratos. O Brasil poderia se beneficiar desse novo conceito de nearshoring, principalmente abrindo um espaço de maior insegurança jurídica no México, ou isso ainda está muito distante porque a relação entre Brasil e Estados Unidos nunca esteve tão distante? Não, eu acho que o Brasil não tem a menor chance de se beneficiar dessa mudança de política, né, dos Estados Unidos e do mundo em geral, de terminar essa cadeia produtiva com a China. O nearshoring, offshore, é por causa da decisão política de diversificar as cadeias produtivas que estavam até a pandemia muito concentradas na China. E o Brasil não tem condição de fazer isso, porque nós estamos competindo com o México em termos de segurança jurídica, né? Quer dizer, a gente tem essa decisão do antigo presidente do México de fazer essa mudança no judiciário, que efetivamente cria uma insegurança jurídica. Eu não sei como os Estados Unidos vão reagir, porque estão muito preocupados, mas há muitos investimentos que não vão mais para o México, né? Os que já estão lá vão continuar, mas os que estavam pretendendo vão arranjar outros países. Agora, eu não vejo o Brasil substituindo o México, porque aqui também, não só a insegurança jurídica, mas a burocracia que existe aqui
Eu tenho uma consultoria já há muitos anos e tenho acompanhado isso em contato com as empresas. Eu vejo a relutância das empresas em investir no Brasil por causa da burocracia, dificuldade da legislação, sobretudo tributária, e a ingerência do governo, a questão regulatória insegura. Então, a insegurança jurídica no Brasil é muito grande, tão grande quanto existe hoje no México. Embaixador, o senhor foi embaixador em Washington, nos Estados Unidos, durante muito tempo. O que nós temos de fazer para reaproximar o Brasil dos Estados Unidos? Aliás, eu nunca vi o Brasil e os Estados Unidos tão distante. Nós tivemos os nossos diálogos lá, Brasil e Estados Unidos, e agora não temos mais nenhuma espécie de diálogo e canal. E o senhor fazia um papel muito importante nessa intermediação. Como é que nós podemos restabelecer essas boas relações com os Estados Unidos? Olha, é muito difícil, talvez não por causa do Brasil, mas por causa dos Estados Unidos também, entendeu? Se você fizer uma relação de 15 prioridades da política externa, a América do Sul não entra, e nem o Brasil. Então, a minha experiência lidando com empresas americanas e tal, eles não estão focados na América do Sul nem no Brasil. O que interessa na relação com os Estados Unidos é o investimento, é o comércio, né? E a parte política, dependendo da maioria dos governos que passaram e passam pelos Estados Unidos, não há um desentendimento. As relações entre os estados continuam incólume, né? Nós já tivemos o alinhamento automático do Bolsonaro com o Trump, tivemos agora o Lula com o Trump num pedaço e agora com o Biden. E a relação do Estado continua. Se você for examinar a relação econômica comercial do Brasil com os Estados Unidos esse ano, está avançando muito, subiram muito as importações, as exportações, está crescente. Agora, em termos de política, os Estados Unidos se desinteressaram nesses últimos 20 anos pela América do Sul, porque a América do Sul não é um problema de segurança americana. Os americanos estão no meio de duas guerras, estão com uma disputa com a China, estão com um problema na OTAN, estão com um problema em Taiwan. Então, a gente aqui no Brasil acha que nós somos o centro do mundo, né, o umbigo do mundo, quando a América do Sul é uma área periférica. E o Brasil, por causa dessas oscilações nesses últimos 20 anos de política, também perdeu a credibilidade, entendeu? Nós estamos hoje muito bem colocados por causa do setor do agro, porque essa é uma demanda global. Quer dizer, eu brinco que o Brasil não vende, né? O Brasil é comprado. Historicamente, vem desde do pau-brasil, passando pelo açúcar, por tudo, pelo café, pelo cacau, e agora pelos produtos agrícolas. Você não precisa sair da fazenda para vender o teu produto. Então, a gente precisava aproveitar mais, e como eu disse, nessas 3 prioridades que o atual governo elegeu, tem 2 que nós estamos devendo, quer dizer, 3, nós estamos devendo as 3. Eu já falei sobre a América Latina, América do Sul, mas a segurança alimentar e o meio ambiente nós estamos devendo. Quer dizer, na segurança alimentar, você veja como é que pode, eu gosto de repetir isso, porque a mim, como diplomata e pensando a médio e longo prazo, estrategicamente e tal, como é que você pode admitir que um setor que nos últimos 15, 20 anos se tornou o motor da economia brasileira, o crescimento nosso depende da exportação de produtos agrícolas. Essa que é a realidade. Uhum. Como é que você pode admitir que esse setor dependa 85% da importação de fertilizantes? A gente descobriu isso por causa da guerra. Quando estourou a guerra da Ucrânia, a gente verificou que havia o risco do Brasil não ter fertilizante para o motor da economia brasileira. Como é que você pode admitir que as exportações nossas, brasileiras, 50% vão para a Ásia e 37% dos produtos agrícolas vão para um único país, que é a China? Quer dizer, então, o Brasil, eu acho que nesses últimos 20 e tantos anos, parou de pensar a médio e longo prazo. Nós não temos um projeto de país, a gente não tem um objetivo, a gente não está se ajustando ao que está acontecendo no mundo, o mundo está mudando,
tanto na economia quanto na ordem política. E nós estamos no dia a dia nosso aqui com os problemas internos que são grandes, são crescentes. Alguns são resolvidos, outros são adiados, mas essa visão do lugar do Brasil no mundo não existe hoje aqui no Brasil. E esses exemplos que eu dei, essas vulnerabilidades que eu dei, mostram que inexiste um pensamento estratégico de médio e longo prazo, o que é ruim para o Brasil, porque, afinal de contas, o Brasil não é um país pequeno. O Brasil é um continente, tem 210 milhões de habitantes e tem um papel aqui na região. O Brasil é 70% do que ocorre aqui na região. Você sabe que uma das consequências da globalização foi a regionalização. Pouca gente se dá conta disso. Se você examinar os 5 continentes, você tem uma integração inteira na Europa, né, na União Europeia. Você tem na América do Norte, né, o NAFTA, o ex-NAFTA. Você tem na América Central. Você tem na Ásia. A China tem 2 ou 3 acordos ligando a economia da região. Você tem a Rússia também com algum entendimento lá. A única área em que não há uma integração regional é a América do Sul. E, na minha visão, em grande parte por omissão, né, de uma política de integração regional. Esse é um grande problema que o Brasil tem, porque nós somos 400 milhões de habitantes aqui na região, na América do Sul. Você tem oportunidades de investimento, oportunidade de cooperação. Você falou de cadeias produtivas, né? O nearshoring. Não teve ninguém aqui no Brasil até agora que propôs que fossem criadas cadeias produtivas regionais, que podem até exportar para outros países, quer dizer, que o Brasil se beneficiaria. São países, o Brasil com empresas que poderiam se associar a empresas da Colômbia, do Peru, do Chile, da Argentina, para produzir para a região e exportar. Quer dizer, isso depende de uma vontade política do governo, mas a imaginação nossa está meio curta ultimamente. Bom, o senhor disse uma coisa muito importante agora, essa ausência de uma visão estratégica é uma ausência de entender quais são os interesses nacionais, né? Então, mesmo a agricultura, nós somos esse motor da agricultura mundial, estamos fragilizados por essa dependência tão grande, como o senhor acabou de falar, por exemplo, né, de toda a questão dos adubos, né? Outro ponto que eu queria trazer como interesse nacional é a questão do meio ambiente, que o senhor mesmo mencionou, né? O Brasil não tem uma agenda clara do meio ambiente hoje, né? Como o senhor vê, qual que deveria ser, se você tivesse que dar um conselho ao presidente Lula, da agenda do Brasil na COP30? Não, eu acho que a gente tem uma agenda. O problema, como eu disse, é a não implementação. Quer dizer, o presidente definiu o meio ambiente e mudança de clima como uma prioridade da política do seu governo. Nós aumentamos os nossos compromissos no ODS, na questão da emissão de gás carbono e no desmatamento, sobretudo da floresta tropical, a maior do mundo aqui na Amazônia. Hoje, do ponto de vista do meio ambiente, o foco do mundo é a Amazônia. E você está sem uma política efetiva de combate aos ilícitos, porque quando o mundo reclama da destruição da floresta, eles não estão cobrando que o Brasil cumpra o que eles estão pedindo. Eles estão pedindo que o governo brasileiro cumpra a legislação brasileira. A legislação brasileira proíbe os ilícitos que estão acontecendo na Amazônia. O desmatamento, as queimadas, o garimpo ilegal, tudo isso é proibido. Agora, o problema da Amazônia, na minha visão, é que o governo perdeu o controle. Quer dizer, a questão da soberania hoje da Amazônia, você continua mantendo o conceito e tal, mas tem certas regiões que o governo não controla mais. Okay. Agora, a esses ilícitos se junta a ação dos grupos criminosos. Você sabe, PCC... O crime organizado, né? Eu outro dia estava vendo um relatório, tem 22 grupos brasileiros e estrangeiros que atuam na Amazônia. E não é só tráfico de drogas, tráfico de armas. Hoje, o crime organizado atua no garimpo. Garimpo ilegal. Mesmo nas terras indígenas. O governo tem uma política, diz que tem uma política
sobre os indígenas, mas continua lá o garimpo ilegal nessas regiões. E você vê, a falta de planejamento, de imaginação, de política é tão grande que tem um dispositivo na Constituição, o artigo 231, se não me falha a memória, que prevê que o subsolo na Amazônia pertence aos indígenas. Onde tem tribo indígena, o subsolo pertence a eles, para o usufruto disso é deles. Agora, isso não está regulamentado, porque outro dia eu estava lendo também que nós estamos dependendo muito, né, dos fertilizantes, e nós estamos importando o potássio do Canadá. Eu fui ver o que era uma companhia canadense que explora o potássio numa reserva indígena. Os indígenas estão se beneficiando da produção, exploração e exportação do potássio para o Brasil. Por que a gente não faz a mesma coisa com as terras indígenas? Isso aí é o Congresso também, que se omite, né, para a regulamentação, e o governo que devia propor essa regulamentação da Constituição. De 88 para cá, esse artigo não foi regulamentado. O Brasil, nessa pauta ambiental, de novo, falta essa visão estratégica, né? Porque nós não temos metas, né? Por exemplo, nós poderíamos ter de replantar florestas em terra degradada, embargo automático de terra desmagada, combater o garimpo ilegal. Precisava ter metas concretas e nós não temos isso. Você mostra... tem, né? Quando o Brasil assumiu o compromisso de, em 2030, terminar o desmatamento da Amazônia. É um compromisso. Nós assumimos um compromisso para reduzir o metano que sai da pecuária. Eu acho que é isso que eu estava falando. Quer dizer, você tem uma política, tem algumas metas, mas você não faz o follow-up. Porque a gente sabe que aqui dentro do Brasil há uma disfuncionalidade entre os ministérios, né? São muitos ministérios, ficam batendo cabeça. Um exemplo concreto, até hoje, nós estamos em outubro, fim de outubro. Em janeiro, o Brasil assume a presidente da COP e ninguém sabe o que a gente vai discutir na COP e ninguém sabe quem é que vai presidir a COP aqui do lado do Brasil. Não há uma decisão. Então, você tem esse problema de implementação desses compromissos internacionais e mesmo aqui domésticos, né? Porque, apesar de tudo, o único ganho que eu vejo importante em relação à Amazônia é que ela entrou na pauta da política interna. Então, você discute, a gente vê nos jornais, quer dizer, a transição energética, né? A transição justa. Isso é discutido, você já tem algumas iniciativas de hidrogênio verde e tal, mas você não consegue aprovar, por exemplo, uma outra coisa que beneficiaria o Brasil, é o mercado de carbono. Não é regulamentado, está há não sei quantos anos no Executivo, no Congresso, e não se chega a um acordo. Quer dizer, você está perdendo essa oportunidade. E isso em outras áreas também, dentro dessa questão do meio ambiente, entendeu? Eu acho que o controle do desmatamento da Amazônia é a principal prioridade nossa, porque isso é que repercute no exterior contra, né, a percepção externa sobre o Brasil, que não há governo, que o governo não põe dinheiro, que não controla a situação. Então, isso teria que ser corrigido. Agora, há uma dificuldade muito grande de você influir, porque, como você sabe, na Amazônia você tem 3 níveis importantes de influência. Você tem o governo municipal, estadual e federal, que é o setor oficial. Depois você tem as ONGs. Tem ONGs muito boas lá que fazem um bom trabalho na área social, na área de saúde, educação. Mas você tem outras ONGs que atuam com a agenda delas que não são compatíveis com o interesse brasileiro. Porque hoje, aqui no mundo inteiro, o que vale é a defesa do seu próprio interesse. Então, você tem certas ONGs que atuam dentro da agenda delas contra o interesse brasileiro. E o terceiro grupo importante é o grupo do crime organizado. Então, você tem essas 3 áreas que estão na Amazônia, quer dizer, duas que não atuam dentro do interesse brasileiro.
Falando em interesse brasileiro, embaixador, se hoje o senhor fosse chanceler, recomendaria ou não ao presidente da República ingressar no investimento da Rota da Seda, que a China quer fazer esses grandes investimentos em infraestrutura no Brasil? Isso está alinhado com o interesse nacional ou não? Olha, eu estudei esse assunto. Eu acho o seguinte, eu acho que a Rota da Seda é integrada por 20 países aqui da região. Paraguai, Colômbia, tem mais um que não é membro. Eu acho que se a gente definir o nosso interesse, o problema todo é esse, você definir o seu interesse, né? Você pode entrar em qualquer coisa, desde que você saiba o que você quer de volta. Então, eu acho que no tocante à Rota da Seda, que a gente, como se sabe, é uma iniciativa chinesa para melhorar a infraestrutura global, para permitir o comércio deles, né? Eles estão fazendo isso no interesse deles, né? E vão inaugurar agora um porto no Peru, colocaram 400 milhões de dólares num porto importante, que vai ser um porto que o Brasil poderia utilizar, porque outra vulnerabilidade nossa, há 15, 20 anos, a Ásia, como eu mencionei, se tornou o maior parceiro do Brasil comercial. E nós exportamos para a Ásia via Canal do Panamá ou Sul da África. Leva 10 dias a mais e é muito mais caro. Seria muito mais barato se a gente tivesse uma saída para o Pacífico. Então, se os chineses querem que o Brasil entre para a Rota da Seda, tudo bem, nós vamos entrar. Agora, nós não vamos entrar dentro da iniciativa chinesa, porque a iniciativa chinesa da Rota da Seda tem uma estrutura, eles têm um fórum lá na China. E nós temos uma comissão mista Brasil-China, chamada COSBAN, que é liderada pelo vice-presidente da República, que poderia assumir essa função de coordenar a nossa visão. Então, na minha visão, se a gente tornar essa Rota da Seda um tema bilateral, Brasil-China, se a gente utilizar a Rota da China para a gente fazer rotas de acesso a esse porto que vai ser inaugurado, eu acho ótimo. A gente não tem dinheiro para fazer isso, se eles colocam dinheiro aqui e facilitam a exportação de grãos para a China, por um porto que fica muito mais próximo, você pode fazer pelas hidrovias lá do norte e estradas de ferro que chegam até o porto de Xangai, se chama esse porto. E beneficia a China e beneficia o Brasil. Então, eu sou a favor da definição do Brasil que entre na Rota da Seda, desde que esse assunto seja bilateral e que a gente faça projetos de infraestrutura que ligue a saída de produtos minerais e produtos agrícolas do Brasil pelo porto de Xangai. Precisamos definir o que é o interesse nacional. O interesse nacional é esse. A gente coloca o interesse nacional acima de qualquer coisa, mas a gente tem que definir que esse interesse nosso passa por essa independência. Sim. Quer dizer, você pode ser dos BRICS, pode ser da Rota da Seda, mas você não vai se filiar ideologicamente ao que eles significam. No caso da Rota da Seda, você faz um entendimento bilateral e você mantém os vínculos com os Estados Unidos. O segundo parceiro nosso é os Estados Unidos. Ninguém nega que o Brasil é um país do Ocidente. Ninguém nega isso. Agora, nos últimos 15 anos, como eu mencionei, nós estamos dependentes cada vez mais do mercado da Ásia. É uma realidade. Isso vai se agravar, porque com o aumento da população, a maior demanda virá desses países e o Brasil, segundo estudos da FAO, vai fornecer 40% do aumento da demanda. Os Estados Unidos, a Europa vão fornecer o resto. Então, não há como você evitar a Ásia. Por isso que não dá para brigar com a China, não dá para recusar essas propostas. Por isso que eu defendo que vamos continuar nos BRICS, vamos fazer a Rota da Seda, mas vamos definir o interesse do Brasil. Qual é o interesse do Brasil? O interesse do Brasil é ter contatos, ter comércio com todos os países. É como a Índia. Hoje, na minha visão, o país que tem uma política externa mais adequada ao que está acontecendo no mundo, essa mudança que houve no mundo, é a Índia.
vamos fazer como ainda, ter um pé em todas as canoas. Nós vamos falar sobre Índia, mas eu queria fazer um parênteses aqui de um outro assunto que eu sei que o senhor estuda muito na política externa, que é a questão da defesa. Nós temos dois grandes problemas hoje. O primeiro é o crime organizado, cada vez crescendo mais, como o senhor bem mencionou aqui, mas não só agindo na região norte, mas em todas as outras. Somos hoje o maior exportador de cocaína do mundo, um absurdo total, e o crime organizado controla essa violência gigantesca na cidade. Primeiro, o que nós temos de fazer como política estratégica de interesse nacional de defesa? Uma das coisas que os militares sempre reivindicam é que nós tenhamos, no mínimo, 2% do orçamento nacional voltado à defesa. Como o senhor vê a questão da defesa brasileira? Como o senhor bem disse, parte do território na Amazônia hoje já não é mais controlado pelo próprio país. Como o senhor vê essa questão da defesa? Você sabe que tem 40 mil soldados, né, das Forças Armadas na Amazônia, sem acontecer nada. Não, eu vejo a defesa como a política externa. São duas áreas relegadas a um segundo plano. Ninguém discute a defesa, ninguém discute política externa aqui no Brasil. Eu, inclusive, da parte de política externa, eu até, quando me pedem para falar sobre política externa, eu não falo sobre política externa, eu falo sobre o lugar do Brasil no mundo. Aí as pessoas entendem, né? Porque se trata disso, qual é o lugar do Brasil no mundo. No caso da defesa é a mesma coisa. Quer dizer, você tem dois aspectos principais da defesa, né? A defesa interna e a defesa externa. Quer dizer, um país com 10 vizinhos, com fronteiras porosas, né? Com o tráfico de drogas, tráfico de armas, tudo que a gente sabe, né? Na fronteira norte do Brasil, no sul, aqui no Paraguai. Nós não estamos preparados para a defesa da soberania nacional. Por quê? Porque não há recursos para você ter uma base industrial de defesa que crie, né, os equipamentos que a gente possa dispor. O equipamento militar é muito caro. Você comprar avião, comprar navio, navio de guerra, né, de corvetas e tal. Nós estamos começando a fazer aqui. Nós estamos começando a fazer um submarino nuclear que já devia ter acabado há 5, 10 anos, agora prorrogaram para 2030 e não sei quanto, 35 para acabar. Quer dizer, então, a defesa, como a política externa, ela não é prioritária. Nem a defesa interna, nem a defesa externa. Agora nós estamos vendo o crescente problema da necessidade de defesa interna por causa do crime organizado. Na Amazônia, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, na Bahia, em Minas, enfim. Está crescendo essa influência, e não é só o crime organizado no sentido literal, né, de assalto, mas é a infiltração do crime organizado no legislativo, no judiciário, no executivo. O que está sendo feito para isso? Eu acho que o governo, nenhum dos governos recentes, e não é só esse governo, mas nenhum dos governos estava preparado para isso. Acho que foi muito rápido esse crescimento da ameaça, da segurança interna, a defesa do cidadão, e a gente está meio perdido. A gente tem que ter uma política. Na parte internacional, você não tem recursos, você fala do orçamento, o nosso orçamento é 1,2, 1,3%, e a meta seria 2%. Mas acontece que nós temos que enfrentar alguns problemas. Você sabe que do orçamento do Ministério da Defesa, 87% é para pagar pessoal. Então, sobra muito pouco para investimento de defesa. E a política da base para uma base industrial de defesa não existe. Você vê o caso da Vibraz, até hoje ele não se resolveu, não se sabe, até há 2 anos o governo assumiu com esse problema, há 2 anos não se consegue resolver. A Vibraz, que é como a Embraer, é uma empresa de ponta na área justamente de tecnologia, de mísseis, e uma empresa conhecida e tal, que nós temos todo o interesse em preservar. Então, você, como a política de defesa não dá voto, ela não é prioritária. Você sabe que o governo, a cada 4 anos, produz um documento chamado Estratégia Nacional de Defesa e a Política Nacional de Defesa em um livro branco.
Você sabe que o projeto que foi mandado pelo governo anterior, até hoje não foi aprovado no Congresso. E o governo, agora atual, está atualizando esse que não foi aprovado. E está na Casa Civil já há algum tempo, que vai ser mandado para o Congresso. Quando acabar esse governo, é que eles vão mandar para o Congresso. Aí vem o outro, vai modificar. Você sabe que a política de defesa nacional e a estratégia de defesa nacional que está em vigência no Brasil é de 2012, entendeu? Porque os governos não atualizaram, não aprovaram, o Congresso não aprovou. Isso aí mostra o descaso da política executivo e legislativo de uma área que é da maior relevância. Quer dizer, quando você fala em segurança, inclusive eu acho que a gente tinha que desmistificar esse termo, porque a segurança aqui, por causa do governo militar, teve uma conotação muito negativa. E hoje, quando você fala uma doutrina de segurança, uma estratégia de segurança, a oposição do PT vem sempre com a ideia, não, isso é coisa de ditadura, tortura e tal. Mas não tem nada disso agora. Quer dizer, você não fala Conselho de Defesa das Nações Unidas, você fala Conselho de Segurança das Nações Unidas, você não fala a defesa alimentar, defesa energética, você fala segurança energética, segurança alimentar. Então, esse conceito de os países todos, você sabe, Estados Unidos, a França, a Inglaterra, a Alemanha, sem falar da China, da Índia, eles têm um documento da estratégia de segurança, que é o lugar deles no mundo. Nós não temos esse documento, entendeu? Então, essa questão da defesa e da política externa, cujo interesse é marginal aqui no Brasil, do ponto de vista do país, é muito importante. O problema é que ninguém pensa no país, né? Nós pensamos em tudo aqui, menos o país como uma entidade importante que projeta os interesses nossos. Estava falando do interesse americano. Por que eles não têm interesse no Brasil? Porque o Brasil é o que a gente sabe, não desperta o interesse, entendeu? Por causa dos problemas que a gente mencionou. Então, isso tinha que ser revisto, né, de alguma maneira. A visão de longo prazo não existe aqui, é só se tem a da próxima eleição. Essa é a prioridade política, não, e isso prejudica muito o Brasil. Você não tem uma visão de médio e longo prazo, você tem uma visão do governo, do Congresso, né, de detalhes, né? Não há uma visão de país, não vamos fazer isso, porque eu gosto de citar o primeiro-ministro da Índia. Sabe que o ano passado eles celebraram 75 anos da independência da Inglaterra, né? A Índia era uma colônia inglesa, né, do Reino Unido. E o Modi fez um discurso em que ele, entre outras coisas, diz que quando a Índia celebrar 100 anos, daqui a 25 anos, o projeto deles é tornar a Índia um país desenvolvido. Você vê, quem é que aqui no Brasil ia pensar em fazer um discurso colocando um prazo e colocando um objetivo? Ainda mais de 25 anos. O objetivo de desenvolvimento perfeito, né, país desenvolvido, e um objetivo com meta, né, de 25 anos, que passa por vários governos, né? Aliás, esse é um ponto importante. A Índia, o senhor acabou de dizer que a Índia devia ser assim uma espécie de modelo de política externa para o Brasil, né? E realmente a Índia vem tendo um protagonismo cada vez maior no mundo e agindo com independência. Não se curva nesses blocos anti-Ocidente, tem uma boa relação com os Estados Unidos. Aliás, se tem um país hoje que é muito cortejado, inclusive, pelos Estados Unidos, é a própria Índia, né? O que fez a Índia ter esta posição no mundo tão diferenciada? É essa visão de longo prazo? É uma visão estratégica de que ela sabe onde ela está no mundo e onde ela gostaria de estar daqui a 25 anos? Por que a Índia se destaca desses demais países, vamos dizer assim, desse bloco não ocidental? Eu acho que é um pouco por tudo isso, inclusive porque ela tem uma rixa, né, uma luta na fronteira com a China. Uhum. Ela teve que desenvolver todo o programa de defesa, né, que nós não fizemos. Eles têm uma indústria de defesa muito importante. Se associaram à Rússia, compram muita coisa, equipamento militar da Rússia também. Então, a China... E ela protege as suas debilidades. Quer dizer, elas proibiram agora a importação de açúcar. Por quê?
porque a Índia e o Brasil são os dois maiores produtores de açúcar no mundo. Por quê? Porque eles privilegiam o mercado interno e estão usando agora o etanol, junto com o Brasil. Então, uma parte da produção de açúcar vai para o etanol. Já estão lá com 10% nos carros flex, né? Estão com etanol. Então, eles têm prioridades, entendeu? O problema é esse. Apesar de, eu digo que a Índia tem uma política muito eficiente para as mudanças que houve no mundo, apesar das dificuldades. Quer dizer, nós não temos os problemas que a Índia tem. A Índia tem problemas étnicos, problemas religiosos, os muçulmanos querem se separar da Índia, teve o problema do Paquistão, tem esse problema, essa guerra na fronteira com a China, que eles estão procurando resolver. E a Índia, ela consegue, como você falou, ela consegue participar de tudo. Ela tem essa rixa com a Índia, mas está nos BRICS. Ela está associada aos Estados Unidos no Quad, que é um acordo estratégico com o Japão, com a Inglaterra, por causa de Taiwan, o Mar do Sul da China. Ela está associada à China em vários acordos comerciais lá na Ásia. Então, a Índia, eu acho que nesses anos todos de independência, e ela lutou pela independência também, né? Ela tinha o objetivo da independência. Ela identificou os seus interesses e vai atrás dos seus interesses, coisa que aqui no Brasil a gente não define. Se você perguntar quais são os objetivos nacionais, cada um vem com uma ideia, sobretudo agora que o país está dividido, não é impossível você traçar um projeto nacional dentro do Congresso, porque cada um virá com uma ideia, entendeu? Essa divisão interna torna muito difícil você imaginar que o governo, que o Congresso vão aprovar um projeto nacional. Não existe, na minha visão, é impossível isso dentro do sistema político que a gente tem. Mas o que não impede da sociedade civil discutir quais são os efetivos interesses brasileiros. Você tem o interesse do desenvolvimento, não é? Com o crescimento, com a simplificação, com a política industrial, com tudo que você quiser, e você tem o interesse da segurança interna e da segurança externa. Esses são os grandes objetivos nacionais. Se a gente tivesse consciência disso, você facilitaria uma série de reformas que estão sendo feitas gradualmente. Nós fizemos a reforma trabalhista, fizemos previdenciária, agora estamos fazendo a reforma tributária, mas isso vem com muito atraso. Por isso que nós temos uma economia que cresce pouco e de maneira não sustentável, porque ela cresce um ano, cai outro, e não é ao contrário da Índia, que a Índia tem um crescimento de 6, 7%, esse ano vai ter um crescimento de mais de 7%, vai ser o país que mais cresce daqui. A Índia já é o 5º país mais importante, eu acho que mais 10 anos, ainda vai ser o 3º país, quer dizer, você vai ter a China, os Estados Unidos e a Índia. Dentro dos BRICS você vai ter 2 países maiores economicamente do mundo, entendeu? E o Brasil está entre os 10, né? Nós somos o 8º hoje. Então, apesar de tudo, o potencial da economia é tão grande que, apesar de tudo que a gente acompanha aqui, o Brasil ainda é a 8ª economia do mundo. É verdade. Mas talvez uma região do mundo hoje que mostra esse descasamento de uma visão estratégica de país com a sua política comercial é a postura do Brasil no Oriente Médio, né? Nós temos uma longa tradição apoiando Israel, desde o Oswaldo Aranha, grande Oswaldo Aranha, a criação do Estado de Israel, e sempre mantendo excelentes relações diplomáticas e comerciais com o mundo árabe, na região do Oriente Médio. E agora, de novo, a política deu um cavalo de pau à política externa, no sentido, praticamente criando com essa animosidade com Israel e se posicionando apenas na defesa do Estado palestino e ignorando essa mudança de contexto no Oriente Médio. Eu acho que uma das coisas que mais me chama a atenção no Oriente Médio hoje é como o mundo árabe descobriu a importância de Israel como um fator de estabilidade na região e não de instabilidade. Como o senhor vê a postura do Brasil no Oriente Médio, tanto do ponto de vista político como comercial? Bom, eu acho que o caso de Israel é o mesmo caso da Venezuela, quer dizer, a relação entre os estados vai continuar. Tem muita cooperação israelense aqui no Brasil que não foi interrompida.
por questões políticas, né, houve uma interferência agora na venda, né, de equipamento militar para Israel. Quer dizer, eu pessoalmente acho que o Brasil, coerente com a minha atitude da equidistância e tal, o Brasil não devia se meter nisso. Quer dizer, eu acho que a gente tem que ter uma posição a favor da negociação, a favor contra os ataques terroristas, contra o excesso que está sendo feito lá, mas a gente não devia tomar partido. Você pode calibrar como os outros fazem. A Índia nunca foi... você não vê nenhuma declaração da Índia sobre nenhuma guerra. O Modi, o primeiro-ministro da Índia, esteve na Ucrânia e na Rússia agora, o mês passado. Há 2 anos tem guerra lá, eles nunca se meteram, entendeu? E quando ele foi numa semana na Ucrânia, foi primeiro na Rússia, depois na Ucrânia, numa semana seguinte da outra, que é para mostrar a equidistância. Nós devíamos fazer a mesma coisa. Agora, em relação a Israel, inclusive porque você tem uma comunidade israelense aqui no Brasil, que é importante, como você tem uma comunidade árabe, por isso você tem que ter uma posição de equidistância. Eu acho que, tanto na guerra da Ucrânia quanto na guerra do Oriente Médio, a posição nossa devia ser de equidistância, reconhecendo as dificuldades do que está acontecendo, mas não querer interferir como a gente quis interferir nas 2 guerras. O Brasil não tem excedente de poder, não tem cacife político para interferir nessas guerras. Agora, embaixador, uma última pergunta aqui é o seguinte: nesta ausência de política externa no Brasil, há um crescimento da diplomacia subnacional. Os estados brasileiros estão cada vez se organizando mais, pelo menos para ter essas relações, troca comercial, educacional, pesquisa, cultural, atração de investimento. Como o senhor vê esse papel crescente da diplomacia subnacional no Brasil? Isso é capaz de suprir a ausência de uma política externa estratégica? Eu acho que sim. Quer dizer, a Constituição proíbe que se assinem acordos, né, entre estados e potências estrangeiras. Mas essa iniciativa comercial, missões comerciais, ações culturais e tal, eu acho que é muito bem-vindo, porque já que o governo federal não faz, aliás, tenta fazer, porque tem a Apex, né, tem o Ministério da Indústria com a Secretaria de Comércio Exterior, mas os recursos são pequenos. Então, se os estados têm recursos e podem fazer essas missões, eu acho que está tudo bem, eu acho que deve ser estimulado. Embaixador, uma última questão aqui. O Brasil com a comunidade europeia, temos não só uma visão estratégica importante comercial, como já falamos, e por último, porque a Europa também está nessa grande encruzilhada espremida pela China e pelos Estados Unidos. A Europa tem uma visão estratégica como bloco do que ela quer, ou essas divisões internas mostram também que a política externa ainda tem, vamos dizer assim, as tinturas do Estado-nação mais do que esse Estado supranacional? Eu acho que a Europa está dividida também, há muito questionamento sobre os gastos militares que estão crescentes, né? E tanto a Europa quanto os Estados Unidos estão vivendo um momento de volta à mentalidade de Guerra Fria. A Rússia demonstrou que não tem capacidade de invadir ninguém mais. Quer dizer, a fraqueza estratégica militar da Rússia, na minha visão, não é de querer invadir a Polônia, a Tchecoslováquia. Então, o risco de uma guerra ampliada a partir da Rússia, na minha visão, depois do que aconteceu na Ucrânia, é muito baixo. Agora, os Estados Unidos, com essa mentalidade ainda de Guerra Fria, e a Europa, sobretudo de alguns países, a Inglaterra, sobretudo, a França até certo ponto, menos a Alemanha, ela se vê ameaçada pelo poderio russo de uma invasão. Eu não acho que isso vai acontecer, porque ficou provado agora que a Rússia não tem capacidade estratégica, militar, para invadir ninguém, não consegue ganhar a guerra da Ucrânia, imagine invadir outros países. Então, eu acho que... E a gente se esquece, né, que a Rússia, depois de 91, de 91, quando caiu o Muro de Berlim e tal,
a Rússia foi convidada para entrar na OTAN. É verdade. E não entrou porque os europeus bloquearam. Mas havia um interesse de não expandir a OTAN próximo da fronteira da Rússia. E eu acho que ela não vai aceitar a entrada da Ucrânia na OTAN. Quer dizer, isso aí mesmo que esteja na Constituição da Ucrânia, acho que não vai acontecer. Muito bem, embaixador, muito obrigado por participar aqui do Entrevista com o Dávila. Foi uma ótima conversa para termos um panorama melhor desse cenário internacional. Muito obrigado. Obrigado. E a gente fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site www.jp.com.br. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, análises, comentários e acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.